Pois é, saímos de alimentação e agora a gente vai falar de um assunto delicado, mas um assunto bacana. Muitas pessoas hoje têm aí um certo desconforto quando olham no espelho e acabam enxergando aí uma cicatriz muito grande, ou devido a um acidente, ou até depois de uma cirurgia mesmo, né? Queloides que podem aparecer. Agora, você sabia que hoje tem como cuidar disso tudo? Não só prevenindo, a gente vai entender um pouquinho por que algumas pessoas acabam desenvolvendo mais do que outras essa cicatriz, mas cuidando para que a cicatriz de fato diminua, que você consiga esconder. Tem muitas atrizes, né? Eu não sei se as meninas pegaram o exemplo, mas eu esqueci o nome dela, mas que tinha uma cicatriz muito grande aqui no pescoço. Filha do Manuel Carlos, né? Como é o nome dela? Você sabe, Cá? Eu sempre esqueço o nome dela. Filha do Manuel Carlos. Tinha uma cicatriz muito grande. Hoje a cicatriz dela a gente quase não vê. Então a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu recebo a cirurgiã plástica, a doutora Suzy Vieira. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Prazer em recebê-la. Fique à vontade. Eu vou passar para o lado de cá. Pra gente começar o nosso papo. Antes da gente começar mostrando aqui algumas imagens e mostrando aqui tudo que você trouxe, eu acho legal a gente explicar. O que é a cicatriz? Por que algumas pessoas acabam tendo aí uma facilidade maior de desenvolver cicatriz do que outras, né? Ou mesmo as queloides? Sim. Cicatriz é uma resposta normal do nosso organismo a alguma agressão. Tá. Seja um acidente, um corte ou mesmo uma cirurgia. Certo. Então a cicatriz ela tem que ocorrer. O que diferencia é que algumas pessoas têm a cicatriz muito boa, praticamente imperceptível. Entendi. E outras têm uma cicatriz de má qualidade, que é o que a gente chama de cicatriz inestética. E nesse grupo se encontram os queloides, que são os mais conhecidos. Entendi. Então assim, é genético isso? Há uma tendência, sim. Determinadas raças têm mais tendência. Tá. Aproximadamente, as pessoas não brancas, incluindo negros, mestiços ou amarelos, têm 15 vezes mais chance de ter um queloide do que uma pessoa branca. Ah, é? Então esse grupo tem uma chance maior de ter uma cicatriz de queloide ou mesmo uma cicatriz inestética, outro tipo de cicatriz que esteticamente não seja bonita. Olha que interessante. Agora, doutor, o que eu acho legal a gente saber também é o seguinte, uma pessoa que já fez uma cirurgia e na recuperação apareceu a queloide. Sim. Outra cirurgia, se ela tiver que fazer, ela vai ter a queloide ou não? Isso também vai depender da região do corpo. Varia com a região do corpo, mas há uma tendência pessoal. Tá. Então, se nós ressecarmos, retirarmos uma cicatriz de queloide e não fizermos nenhum tratamento paliativo ou conjuntamente, vai haver a formação de um novo queloide. E pior, cada vez que se forma é uma cicatriz maior, é um queloide maior. Então, sabendo que essa pessoa tem o queloide, se for o caso de ressecá-lo, então, paralelamente, pode ser feita uma beta-terapia, que é um tipo de radiação própria, a aplicação de alguns medicamentos e outros cuidados preventivos. Preventivos, então antes dessa de cirurgia. Sim. Olha, não sabia disso. Então, por exemplo, até para uma pessoa que vai ter uma cesárea, para o parto, se ela já tiver, já souber que ela desenvolve queloide, ela já pode ter aí uma prevenção. A prevenção. Inclusive, tem locais do corpo que sabidamente são mais propensos. Ah, é? Quais são por exemplo, esses? O tórax, o dorso, as costas, a região do deltoide, que é essa região do braço, as orelhas, são áreas que têm mais propensão ao surgimento de queloide. Então, eu sempre que eu vejo um paciente que tem queloide em algum lugar, falo, olha, se você puser um piercing, se você fizer uma tatuagem, vai acontecer o queloide também. E aí ela salta, né? O queloide tipicamente é uma cicatriz bem alta, bem elevada. A gente até compara uma taturana, é uma cicatriz endurecida, escura, e que causa, além do aspecto de estética, causa sintomas que são o prurido, que é a coceira. Alguns pacientes têm limitação de movimento, porque quando forçam, a cicatriz dói. Entendi. Realmente ela é incômodo. Olha só, vamos então começar a mostrar umas imagens para a gente explicar melhor e até para a gente visualizar. Assim, nem sempre o paciente desenvolve a queloide, mas às vezes ela tem cicatrizes em lugares muito aparentes, né? Sim. Região do rosto, pescoço, das pernas, mesmo que, ai que aflição. Isso é uma queloide? Isso aí é um queloide típico. Então esse é um moço, ele pôs um brinco, aquele alargador. Meu Deus. E acabou resultando. A gente vê que nos dois lados do lóbulo da orelha, que é essa região da orelha, se formou esse queloide.
Menina, não sabia que existia um negócio desse. E às vezes um único furinho de brinco já é suficiente para fazer esse tipo de reação. Olha só. Então, a queloide também não tem... Porque olhando parece uma infecção, né? Mas não tem nada a ver. É que, na verdade, nesse caso, o queloide a gente fala que está ativo, ele está aumentando. Então, ele fica avermelhado, irritado, coça bastante. Então, é uma fase dele. É uma fase da queloide. Isso. Vamos ver a próxima imagem, então. Olha, se você vai se identificando, a gente vai falar daqui a pouquinho como cuidar dessa queloide. Não se preocupe, que já existem aí muitas técnicas, né, doutora? Vamos lá, vamos então para a próxima imagem. Nossa, aí também, né? Aí não chega a ser um queloide. Há uma tendência as pessoas sempre falarem queloide como qualquer cicatriz que não seja bonita. Mas queloide é típico, é aquele que a gente mostrou na orelha, que pode acontecer em outros locais. Essa foto eu escolhi para mostrar que isso aí também é uma fase de uma cicatriz. Essa pessoa se submeteu a uma cauterização, ela queimou algumas lesões com aparelho, com bisturi elétrico. E isso faz 2 ou 3 semanas. Então é esperado que fiquem essas manchas, é uma resposta do organismo. Entendi. Alguns organismos respondem hiperpigmentando, escurecendo. E é uma fase, dentro de alguns meses, certamente isso aí irá clarear. Vai clarear. Vai clarear. Nós podemos agilizar o processo, usando alguns cremes, algumas outras coisas para agilizar. Porque eu imagino que, assim, isso vai acontecer em todos os pacientes que passarem por um tratamento desse ou só em alguns? A cicatriz é inevitável. É inevitável. O que muda é que alguns têm uma cicatriz muito boa. E existem as fases. Algumas pessoas passam muito rapidamente por essas fases. Então, a cicatriz é formada, precocemente ela sempre é fininha, é clarinha. Com um mês, mais ou menos, ela começa a ficar vermelha, mais larga. É uma fase que é esperada também. E após essa fase, que a gente chama de inflamatória, ela tem 2 caminhos. Ou ela vai ficar bonita, fininha, clara, ou ela vai tender a formar o queloide, ou a cicatriz hipertrófica, que parece muito com o queloide, é uma cicatriz mais grosseira, mais alta, mas não tem as características iguais exatamente ao do queloide. Entendi. Vamos então para a próxima imagem, para a gente mostrar aí mais uma situação. Essa queloide é aonde? Infelizmente, isso aí é uma queloide que resultou de uma cirurgia plástica. Então, às vezes há uma questão que as pacientes acham que fazendo plástica não existe cicatriz, ou vão fazer plástica para tirar a cicatriz. Embaixo do seio. Embaixo das mamas. Então, o que acontece? Quando alguém me procura querendo tirar uma cicatriz, eu sempre oriento. A gente pode trocar. Às vezes vale a pena refazer a cicatriz e trocar por uma de melhor qualidade. Mas nunca eliminar a cicatriz. É impossível. É impossível. É impossível. Mas num caso como esse, então isso foi uma prótese, né, de silicone? Foi uma mamoplastia redutora. Foi uma redução de mama. Foi uma redução de mama. É uma cicatriz grande. Gente, mas nesse caso a gente consegue melhorar a condição dessa cicatriz? Consegue. A ideia é sempre tirar essa cicatriz, refazer, tomando alguns cuidados especiais. Então, essa paciente em especial, a ideia foi tirar toda a cicatriz, depois encaminhar imediatamente para beta-terapia, que é a aplicação de uma radiação que vai inibir a formação de uma nova cicatriz dessa forma. Não é um resultado 100% eficaz, mas em alguns casos mais de 90% de sucesso. Olha só. Paralelamente a isso, nós fazemos a aplicação de algumas pomadas, alguns cremes com ativos que vão inibir. Porque a ideia é inibir a cicatriz exagerada. Entendi. A cicatriz tem que se formar até determinado ponto e daí parar. Nesse caso estava muito grande, caso, né? Formou-se a cicatriz, como forma em qualquer pessoa, e ela continuou se formando. Então, a produção de colágeno, de outros substratos da cicatriz, não tem limite nessas pessoas que têm tendência a queloide. Vamos colocar de novo essa imagem, gente? Porque essa imagem é bem interessante. Deve ter muita gente assistindo o programa que se identificou, né, por tá sofrendo, né? Você faz a redução por estética. E aí fica com a queloide. Então, nesse caso, você tem que refazer a cirurgia nessa região. Refazer toda a cirurgia. Olha, muito interessante. Esse caso em especial eu já peguei assim. Mas quando a paciente vem fazer uma cirurgia estética, que relata que na família, o pai, ou dependendo até da cor da sua pele, eu já atento para a necessidade de fazer alguma coisa paralelo para
tentar se evitar esse tipo de... Até porque muitas vezes a pessoa nem sabe que ela pode desenvolver queloide, porque é a primeira cirurgia que ela vai fazer. Exatamente. Né? É difícil a gente saber, né? Quando a tendência é muito grande, até no brinco, no furinho do brinco, em algum local, eu sempre pergunto, você tem alguma cicatriz no corpo? Seu pai, sua mãe tem queloide? Você sabe o que é queloide? Isso facilita? Facilita. Entendi. Pelo menos alerta para a possibilidade. Olha, gente, que interessante. Quem quiser, aqui, eu vou fazer uma perguntinha da Paola. Paola, um beijo para você. Ela fala de uma pomada, claro, ela usa um nome, a gente não pode falar de pomada, tá, Paola? Mas essas pomadas que a gente vê por aí, de fato, elas ajudam a diminuir a condição dessa cicatriz? Sim, eu acredito que essa pomada seja uma que está sendo daqui, muito divulgada, exatamente. Porque está tendo propaganda. Então, qualquer tratamento que você hidrate a cicatriz, clareie a cicatriz, evite o sol ou comprima a cicatriz, vai ter um resultado benéfico. Tá. Não especialmente essa pomada. Ela tem alguns ativos que ela promete algo a mais. Isso eu não tenho nenhum trabalho científico mostrando. Perfeito. Mas sim, o uso de corticoides, que é um tipo de anti-inflamatório, que está presente em alguns cremes. A hidratação em si ajuda bastante. Ajuda muito, né? Sem dúvida. E até, a primeira cirurgia que eu fiz, e única, foi a do parto, foi a cesárea, né? Então eu não tinha nem noção. E sempre quando tem a cesárea, todo mundo fala, ai, vai ficar aquela cicatriz enorme, vai aparecer o biquíni. E não é, né? No final, assim, pelo menos minha cicatriz ficou tudo bonitinho. Só no centro ainda, que é onde eu acho que é a parte que... Tem mais tensão. Tem mais, né? Tem mais tensão. Tá ainda um pouquinho evidente. Mas nas laterais, sumiu. E eu cuidava secando com secadora. Ao invés de secar com a toalha, eu passava o secador. É certo isso? Não altera muito. Eu tinha tanta aflição da cicatriz, enquanto ela ainda estava com os pontinhos, tudo, eu secava com o secador. O secador é um cuidado a mais para não deixar a umidade, que pode até favorecer o aparecimento de fungos, etc. A posição da cicatriz, o local do corpo, já é um fator que vai ajudar ou não. Entendi. A cicatriz da cesárea, a gente já considera uma cicatriz boa porque ela tem sobra de pele. A barriga estava distendida e passou a ficar menor. Então, ela não tem tensão. Teoricamente, ela não tem tensão. Entendi. Já quando nós fazemos uma abdominoplastia, por exemplo, que se tira todo o excesso de pele, essa cicatriz tem tensão. Uma cicatriz no joelho, no cotovelo, no ombro, é uma área que você faz muito movimento, é uma área que a pele é justa, ela vai inevitavelmente ser uma cicatriz de pior qualidade, com raras exceções. Porque a gente estica. Estica, ela está sempre sofrendo tensão, movimento. Entendi. Olha, eu não tinha parado para pensar nisso, é verdade. Então a região do corpo pode melhorar ou piorar. Uma cicatriz nas pálpebras, por exemplo, que é uma pele bem fininha, tem muitos vasinhos, é uma cicatriz que normalmente é muito boa. Chega a ser imperceptível. É verdade, a gente não percebe quem faz pálpebra. Exatamente. Né? Então, quando a gente faz uma cirurgia plástica, o que a gente faz não é não gerar cicatriz, mas a gente escolhe o local da cicatriz para que ela fique bem posicionada e no local que a gente sabe que tem propensão a ficar melhor. Olha que interessante, isso é verdade. Numa abdominoplastia, onde seria a cicatriz? A cicatriz normalmente é na cesárea, só que ampliada. Então é uma cicatriz que numa roupa íntima, num biquíni, a gente tenta posicionar para que se esconda. Já uma cicatriz que é na vertical, no abdômen, é uma cicatriz que é difícil de esconder e ela vai contra as linhas que a gente chama de linhas de força, são as linhas que delimitam a pele. Entendi. Então, o cirurgião plástico procura obedecer às linhas de força para que tenha uma cicatriz mais esteticamente melhor. Olha, gostei. Interessante, muito legal saber disso, hein? Sempre antes de fazer uma cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia por estética, né? Ou às vezes em algum caso de emergência, mas é legal a gente saber que tem esse cuidado, então, com a cicatriz. Sim. Vamos para a próxima imagem, então? Vamos ver a próxima foto para a gente avaliar aí o que aconteceu para a gente entender. Vamos lá, Má. Na tela. Nesse caso. Essa foto aí eu trouxe para ilustrar exatamente essa questão das linhas de força. É uma senhora idosa, com a pele muito maltratada e todas as rugas estão bem marcadas. Numa pessoa como essa, se for feita uma cirurgia na face, um corte, não vai praticamente aparecer a cicatriz, porque a cicatriz vai ficar em meio a essa quantidade de rugas.
Uma pessoa jovem, que a pele é bem tensa, não tem sobra, a cicatriz fica mais visível. Entendi. Então nesse caso, não ficaria tão visível. Não ficaria tão visível. Então, mesmo nos jovens, a gente tenta obedecer essas linhas que estão aí. Entendi. Então, se eu tiver que fazer um corte na testa, que ele seja na horizontal. Porque fica mais fácil de disfarçá-lo. Olha que interessante. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, de fato. Porque a gente fala fazer que nem, mesmo colocar prótese de silicone, já fizemos essa pauta várias vezes aqui no programa. Nunca falamos sobre a cicatriz né? E muitas vezes quem então tem o problema de desenvolver a queloide acaba fazendo uma cirurgia, poxa, para aumentar o seio, para levantar a autoestima, de repente está ali uma cicatriz que complica toda a história. Mas doutora? Há como se fazer um planejamento e tentar melhorar o máximo possível esse resultado. Então, assim, para a gente fechar, você trouxe algumas opções aqui. Isso aqui é prevenção ou é para ser usado depois da cirurgia para melhorar a condição dessa cicatriz? É prevenção e para tratar cicatrizes já existentes. Tá. Essa máscara aqui, todo mundo já deve ter visto, ela é muito usada em queimados. A queimadura já era uma cicatriz, dependendo do grau da queimadura, muito extensa. Tá. Então, como eu falei, a compressão, a pressão sobre a cicatriz é benéfica. Essa máscara vai comprimir a pele para melhorar esse aspecto. Entendi. Interessante, falando na cesárea, que é uma cicatriz bem comum, muitas pacientes me interrogam, minha cicatriz ficou feia porque a roupa íntima ficou em cima. Não, é o contrário. Se você conseguir usar uma cinta, uma roupa íntima que comprima a cicatriz, você verá que ela vai ficar mais fininha, fica melhor. Que interessante. Uma calcinha modeladora, aquela que é indicada seja para mais firme, que comprima a cicatriz. Não é para ter medo de comprimir, não é para machucar. Mas é para comprimir. E é por esse motivo que se usa, isso aqui é uma fita de silicone. Eu acho que eu usei isso sim. Isso, que é colada sobre a cicatriz e a paciente fica 12 horas por dia com ela. Durante 2 a 3 meses. E o corpo absorve? Não. O efeito é pela pressão sobre a cicatriz. Olha que legal, gente. É importante conhecer. Existem também pomadas que têm o silicone como princípio ativo, que age sobre a cicatriz. Que melhoram também. E nesse caso você trouxe as cintas, né? Exemplo de cinta que ajuda. Outra coisa super relevante, evitar o sol. Por que a gente fala que é melhor fazer cirurgia plástica no inverno? Para não ter esse contato com o sol. Entendi, porque isso pode escurecer a cicatriz. Uma fase que não é bem-vinda e comprometer o resultado. É verdade. Olha, gente, que legal. De qualquer maneira, além de tudo isso, ainda tem os lasers, o CO2, os ácidos. Tudo isso hoje a gente deve usar para melhorar a condição dessa cicatriz. Tem um arsenal de produtos e procedimentos para melhorar a qualidade da cicatriz. Não é para desistir, né? Eu tenho uma cicatriz, não estou gostando. Tem como procurar um cirurgião e resolver o problema. Tem sempre que atentar que uma cirurgia resulta numa cicatriz. Mas não necessariamente essa cicatriz vai ser feia. Entendi. Olha aí, a gente tem que cuidar mesmo. Quantas pessoas hoje estão assistindo o programa? Chegaram várias mensagens, já peço desculpas, não vai dar tempo de eu ler todas. Inclusive a primeira foto, falaram muito da primeira foto, foi bem impactante, da orelha, porque a gente pensa, poxa, vamos furar a orelha, vamos usar um brinco. Olha, corre o risco de fazer queloide. Sim, mas há uma tendência. A pessoa tem que já desenvolver. E havendo um queloide no organismo, aí se evite, porque vão aparecer outros. Né? Sim. Muito legal o papo com a doutora Suzy Vieira, que é cirurgiã plástica. Vou deixar um site para vocês, que é o www.suzy, o Suzy é com Y, ZY no final, vieira.com.br. suzyvieira.com.br. Obrigada, doutora. Obrigada. Você é de onde? Sou da Paraíba. Ai, que delícia. Veio especialmente pro programa ou tá morando aqui em São Paulo? Aqui. Tá morando 16 anos. Mas... o sotaque é uma delícia. Te espero numa próxima oportunidade. Obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo.